A sala ficou em silêncio por pelo menos 4 segundos. Eu sei porque contei os segundos na cabeça. Eu tinha acabado de falar. Tinha acabado de apresentar 8 meses de trabalho, gráficos, projeções, fluxogramas e dados mostrando o interesse dos clientes. Refiz os cálculos 3 vezes. Treinei aquela apresentação dentro do carro na noite anterior. E agora, com a sala em silêncio, eu permanecia de pé diante daquela sala de reuniões, cercada por paredes de vidro, no 14º andar, esperando alguma reação. Então, Derek Souza se recostou na cadeira. Ele tinha 34 anos e havia assumido como vice-presidente de inovação da Drennan Industrial Solutions poucos meses antes. Vestia um terno elegante, carregava um sorriso confiante e tinha aquela postura tranquila típica de quem raramente é questionado. Ele inclinou levemente a cabeça e disse: Marcos, agradeço o esforço, mas acho que isso não combina com a direção da empresa agora. E foi só isso que ele disse. Alguém na mesa soltou uma risadinha abafada. Não chegou a ser uma gargalhada. Foi mais um som contido, quase involuntário. Mas eu ouvi. Sei que acharam que eu não tinha percebido. Peguei meus folhetos impressos. Agradeci a todos na sala, voltei para meu lugar na outra ponta da mesa e passei o restante da reunião olhando para as palavras Plataforma Unificada de Operações no topo da primeira página, enquanto a conversa seguia para outros assuntos. Meu nome é Marcus Hale. Eu tinha 48 anos naquela tarde. Eu trabalhava como arquiteto sênior de operações. Já fazia 9 anos que eu estava na Drennan Industrial Solutions e tinha acabado de ver uma sala cheia de executivos rejeitar uma plataforma que, na minha visão, poderia gerar mais de $1 milhão por ano para a empresa em poucos minutos de conversa. A plataforma unificada de operações era uma ferramenta voltada para automação logística e gestão da cadeia de suprimentos. Passei 8 meses desenvolvendo aquilo no meu tempo livre, usando meu próprio notebook. A proposta era conectar os sistemas já utilizados pelos clientes da Drennan em uma única interface de relatórios e fluxo de trabalho, algo capaz de reduzir atrasos nos processos, diminuir erros manuais e oferecer aos clientes acesso em tempo real às informações da cadeia de suprimentos. Eu havia mostrado os primeiros esboços para 2 dos maiores clientes da Drennan antes daquela reunião. Mostrei apenas conceitos e protótipos, sem compartilhar nenhum dado interno da empresa. Os 2 reagiram com interesse genuíno. Um deles falou algo que nunca esqueci. Marcos, se isso funcionar do jeito que você está explicando, queremos conversar seriamente sobre implementar essa solução. Eu apresentei tudo aquilo na reunião. Expliquei cada detalhe com clareza, mas a proposta foi descartada com uma única frase antes mesmo de eu terminar o café. Naquele momento, o que eu senti não foi raiva. A raiva veio depois. O que eu senti ali, sentado àquela mesa, foi como aquele frio na barriga que dá quando você perde o chão por um segundo. Passei noites trabalhando naquela ideia fora do expediente. Acreditava tanto nela que apresentei os primeiros conceitos aos clientes antes mesmo de receber qualquer aprovação interna. E o homem que estava na empresa havia apenas 6 meses, que nunca tinha administrado uma conta importante de cliente, que jamais tinha lidado com uma falha na cadeia de suprimentos às 2 da manhã, descartou a proposta com uma única frase. Tudo isso aconteceu numa terça-feira de março. Estou contando essa história agora porque preciso que você entenda uma coisa antes do restante. Isso não é uma história sobre demissão. Eu não fui demitido. Esta é uma história sobre o que acontece quando uma empresa ignora algo valioso e depois é obrigada a assistir outra pessoa pegar aquela mesma ideia, desenvolver e lucrar com ela. A proposta que arrancou algumas risadinhas abafadas naquela sala de reunião estava, 14 meses depois, sendo implementada e começando a gerar resultado. Já atendia clientes reais,
produzia receita de verdade e levava meu nome como criador. Simplesmente aquilo não fazia sentido para a Drennan Industrial Solutions. Eu não comecei na Drennan como arquiteto sênior de operações. Entrei como coordenador de operações. Na prática, isso significava cuidar de contratos com fornecedores, acompanhar fluxos logísticos e resolver problemas antes que alguém acima de mim percebesse que eles existiam. Eu era organizado, rápido para encontrar soluções e conseguia analisar relatórios da cadeia de suprimentos com a facilidade que outras pessoas leem um romance. Eu percebia para onde as coisas estavam indo antes mesmo de os números confirmarem. Ao longo de 9 anos, fui crescendo dentro da empresa, não de forma rápida e nem chamando atenção, mas com consistência. No terceiro ano, a equipe de operações me procurava sempre que acontecia algum problema com um cliente importante. No quinto ano, reconstruí do zero 2 dos principais sistemas de rastreamento de fornecedores da empresa, o que reduziu os erros nos relatórios em quase 30%. No sétimo ano, 3 das 6 maiores contas da Drennan mencionavam diretamente meu nome como referência operacional principal. Não o nome do departamento, não o cargo. O meu nome mesmo, Marcus Hale, listado como responsável operacional pelas contas. Os próprios clientes pediram isso. Queriam ter certeza de que, se alguma coisa desse errado, seria eu quem atenderia o telefone. Não digo isso para parecer importante. Estou dizendo porque isso ajuda a entender o que aconteceu depois. Existem 2 momentos que sempre me vêm à cabeça quando tento explicar que tipo de profissional eu era. O primeiro aconteceu no quarto ano. Um cliente ligou numa sexta-feira à noite. Era um grande distribuidor regional, um dos nossos 3 principais clientes, dizendo que todo o sistema de logística de entrada deles tinha parado de atualizar. A operação de recebimento do fim de semana estava prestes a parar. Fiquei no telefone até às 10 da noite. Liguei diretamente para 2 fornecedores nossos. Descobri um erro de mapeamento de dados que estava parado havia 8 meses e que acabou sendo ativado durante uma atualização rotineira do sistema. Resolvi o problema. Na manhã de sábado, a operação do cliente funcionou normalmente. Eles não perderam nenhuma remessa. Nem precisaram explicar aos próprios clientes o motivo de possíveis atrasos. Na segunda-feira, o vice-presidente de operações enviou um e-mail para o nosso CEO, citando meu nome e dizendo que eu tinha salvado o fim de semana deles. O segundo episódio aconteceu no sexto ano. Surgiu um problema de conformidade em um dos contratos, uma falha na documentação que poderia ter feito a empresa perder o contrato. O contrato valia pouco mais de $2 milhões por ano. Descobri o problema durante uma auditoria de rotina. Avisei o departamento jurídico e ajudei a preparar toda a documentação corrigida antes da revisão feita pelo cliente. O contrato acabou renovado. Depois disso, ninguém da liderança comentou o assunto comigo. Até hoje não sei se eles entenderam o tamanho do problema que quase aconteceu. Era esse tipo de trabalho que eu fazia. Eu não tinha MBA. Não fazia apresentações impressionantes. Eu dirigia um carro já com 6 anos de uso, com o vidro do passageiro emperrado. Tinha uma filha no segundo ano da faculdade, estudando em uma boa universidade, com mensalidades caras, além de uma hipoteca que eu pagava aos poucos, com disciplina, havia 11 anos. Eu não era o tipo de homem que podia tomar decisões impulsivas. Eu tinha responsabilidades. Minha vida era feita de rotina, responsabilidade e estabilidade. Nos 4 anos anteriores àquela terça-feira de março, recusei 2 propostas feitas por recrutadores. 2 oportunidades reais. Recusei as 2 porque acreditava no que estava construindo na Drennan, porque imaginava que lealdade e trabalho bem feito ainda significavam alguma coisa, porque achava que, depois de 9 anos, sendo a pessoa que realmente mantinha tudo funcionando, a empresa acabaria reconhecendo meu valor. Eu estava errado quanto a isso,
mas demorei para aceitar completamente. Derek Souza chegou a Drennan em setembro do ano anterior àquela reunião de terça-feira. Entrou por indicação direta do CEO. Richard Crane vinha sofrendo pressão do conselho administrativo havia cerca de 18 meses. Eles queriam modernização, inovação. Queriam que a empresa deixasse de parecer eficiente, porém lenta para evoluir. O conselho buscava uma estratégia que parecesse moderna. Queriam ouvir termos como transformação digital, infraestrutura escalável e fluxo de inovação. Queriam alguém capaz de entrar numa sala e fazer o futuro parecer próximo. Derek era exatamente esse tipo de pessoa. Ele tinha MBA em uma universidade renomada. Passou os 4 anos anteriores trabalhando numa consultoria, onde, pelo que conseguia entender, orientava empresas em processos de modernização. Na prática, isso significava observar outras empresas mudando e depois transformar aquilo em relatórios estratégicos de inovação. Ele sabia se comunicar muito bem, sabia fazer apresentações impressionantes e tinha aquela confiança de quem já entra numa sala esperando ser ouvido. Agia como se aquele ambiente tivesse sido feito para ele. Quero deixar uma coisa clara. Eu não tinha nada pessoal contra Derek. Isso seria simplificar demais a situação. Ele não era cruel. Também não era espalhafatoso. Não caminhava pelos corredores tentando criar conflitos. O problema era outro, e talvez fosse ainda mais difícil de lidar. Derek sabia jogar o jogo político, mas entendia pouco da parte técnica. E numa empresa que começava a valorizar mais aparência do que resultado real, essa combinação acabava dando muito poder para alguém como ele. Quando Derek assumiu o planejamento estratégico de inovação, tudo mudou rápido. Nos primeiros 90 dias, ele cancelou 2 projetos internos de desenvolvimento. Um deles já vinha sendo desenvolvido havia mais de 1 ano. As equipes receberam apenas a informação de que a empresa estava reorganizando prioridades. Depois disso, Derek reformulou toda a interface usada pelos clientes. Novas cores, novo layout, novo nome. Visualmente ficou melhor. Na prática, não funcionava melhor. Mas dentro das reuniões, aquilo parecia suficiente. Ele criou o que chamava de sprints de inovação. Eram encontros trimestrais onde equipes de diferentes áreas se reuniam para discutir ideias e produzir apresentações. E, pelo que eu conseguia enxergar, era basicamente isso mesmo. As apresentações eram impecáveis, bem organizadas, com fontes bonitas e gráficos limpos, mas continuavam sendo apenas apresentações. Enquanto isso, eu seguia fazendo meu trabalho. Continuava cuidando das contas dos meus clientes. Ainda resolvia problemas que nunca apareciam nas reuniões. Mantinha tudo funcionando nos bastidores enquanto via, pouco a pouco, o reconhecimento pelo trabalho da minha equipe começar a migrar para o escritório do Derek. Não exatamente por roubo. Era mais uma influência silenciosa. Quando Derek apresentava os resultados operacionais trimestrais para a diretoria, usava números produzidos pela minha equipe. Quando algum cliente elogiava a eficiência logística da Drennan durante reuniões de avaliação, era Derek quem encaminhava o relatório ao CEO. Ele não mentia exatamente. De alguma forma, o nome dele sempre acabava ligado ao resultado final. Depois de um tempo, entendi o que aquela apresentação da plataforma unificada de operações realmente significava. Não era apenas a divulgação de uma plataforma, era um teste. Eu queria descobrir se ainda existia espaço para o tipo de valor que eu entregava, algo técnico, operacional e prático, dentro da empresa em que a Drennan estava se transformando. Passei meses construindo algo sério. Despertei o interesse de clientes. Levei resultados concretos. E a resposta veio em poucos segundos de silêncio, seguidos por uma rejeição educada feita por um homem que estava na empresa havia apenas 6 meses. A empresa tinha mudado.
e eu já não fazia parte do tipo de profissional que eles queriam valorizar. Precisava apenas que eu permanecesse quieto, mantivesse tudo funcionando e deixasse outra pessoa receber o crédito pelos resultados. Eu já fazia isso havia tempo demais. Depois da reunião, voltei para minha mesa e fiz exatamente o que sempre fazia. Respondi e-mails. Analisei um relatório de fornecedor. Atendi uma ligação de um dos meus clientes sobre um ajuste de agenda para a semana seguinte. Mantive a postura profissional, mantive o foco e falei tudo o que precisava ser dito. Por fora, nada tinha mudado, mas por dentro, algo havia mudado em silêncio. Foi como se alguma coisa dentro de mim simplesmente tivesse parado depois de 9 anos funcionando no automático. Passei a enxergar minha posição real dentro da Drenan com mais clareza. Não o meu cargo, não o meu salário, minha posição de verdade, aquela que existe por trás do organograma e só aparece quando alguma coisa dá errado. A primeira coisa em que pensei foram os contratos dos clientes. 3 das 6 principais contas da Drenan tinham meu nome como contato operacional oficial nos contratos de prestação de serviço. Aquilo não era apenas burocracia. A cláusula existia porque os próprios clientes pediram. Isso significava que, caso minha função mudasse de forma relevante, caso eu fosse transferido, realocado ou desligado da empresa, seria necessária uma notificação formal e, em alguns casos, aprovação dos clientes para qualquer transição. Eu tinha quase certeza de que a liderança da Drenan nem lembrava dessa cláusula. Derek provavelmente nunca tinha lido aqueles contratos. A segunda coisa em que pensei foi no sistema de dados. Durante 5 anos, fui construindo o sistema interno de relatórios usado semanalmente pela equipe comercial. O sistema puxava informações logísticas de 6 fornecedores diferentes, padronizava esses dados e gerava os painéis usados nas reuniões de desempenho com os clientes. Construí aquilo aos poucos, adicionando novas camadas conforme a empresa crescia. Eu conhecia cada conexão, cada correção improvisada, cada solução que precisei criar quando algum fornecedor alterava o formato dos dados e não existia tempo para refazer tudo do zero. Meu gerente sabia que o sistema existia. A equipe comercial dependia dele. Mas ninguém, absolutamente ninguém naquele prédio, entendia completamente como aquilo funcionava além de mim. Na época, a empresa crescia rápido demais, e muitos processos acabavam ficando centralizados em poucas pessoas. Nunca pediram que eu documentasse aquilo de um jeito que outra pessoa realmente conseguisse entender. A terceira coisa em que pensei foi na própria plataforma unificada de operações. Eu tinha desenvolvido aquilo em casa, no meu notebook pessoal, durante as noites, os fins de semana e, às vezes, de madrugada, antes da minha filha acordar. Nunca registrei aquilo como um projeto da empresa. Nunca usei equipamentos corporativos para desenvolver o sistema. Nunca associei o projeto a nenhum código interno porque ele nunca pertenceu oficialmente à empresa. Era algo meu. Eu apresentei a ideia para a Drenan como uma contribuição voluntária, e eles recusaram. Isso significava que não tinham qualquer direito sobre o projeto. Passei alguns dias refletindo sobre tudo aquilo. Antes de tomar qualquer decisão, conversei discretamente com um advogado especializado em propriedade intelectual. Não contei para ninguém. Apenas deixei a poeira baixar. A sensação não era exatamente satisfação. Também não era alívio. Foi como perceber que eu tinha mais controle da situação do que imaginava. Nada dramático. Apenas clareza. Eu tinha mais poder de negociação do que eles imaginavam, e eles tinham menos tempo do que acreditavam. O que realmente me fez mudar de postura não foi um único acontecimento. Foram 2 episódios próximos um do outro, como 2 rachaduras surgindo na mesma parede. O primeiro aconteceu numa quarta-feira à tarde, em novembro. Um colega de trabalho, alguém com quem eu trabalhava havia 6 anos
e em quem confiava, me chamou discretamente perto do fim do expediente. Naquela manhã, ele tinha participado de uma reunião da liderança. Contou, com bastante cuidado, que Derek havia enviado ao conselho um documento chamado Relatório Estratégico de Inovação. Ele tinha visto uma cópia impressa sobre a mesa da sala de reuniões. Não leu tudo, mas leu o suficiente. No meio do relatório havia a descrição de uma plataforma de automação logística e cadeia de suprimentos, uma ferramenta criada para integrar os sistemas dos clientes em uma interface unificada de relatórios e fluxo operacional. Algo pensado para reduzir atrasos de processamento, eliminar falhas manuais e oferecer aos clientes acesso em tempo real às informações da cadeia de suprimentos. Enquanto descrevia aquilo, ele olhou diretamente para mim. Nem precisou explicar o resto. Derek tinha reformulado a plataforma unificada de operações. Simplificou a linguagem técnica. Tirou os detalhes técnicos da arquitetura e substituiu tudo por termos mais amplos e estratégicos. Apresentou a ideia como se ela tivesse surgido naturalmente da nova cultura de inovação acelerada da empresa. Meu nome não aparecia no documento. Os meus 8 meses de trabalho não eram mencionados. Os dados mostrando o interesse dos clientes também não apareciam. Ele pegou o que eu tinha criado, retirou as partes mais complexas e apresentou aquilo como se a ideia fosse dele. Cheguei em casa naquela noite e fiquei sentado à mesa da cozinha por muito tempo. O segundo episódio aconteceu 3 dias depois. Recebi minha avaliação anual de desempenho. Passei o último ano administrando 3 contas importantes, sem nenhuma escalada crítica. Mantive o sistema de relatórios funcionando sem uma única interrupção. Identifiquei uma falha de conformidade que impediu a perda de um contrato. Meus índices de satisfação dos clientes foram os mais altos do departamento. Minha avaliação ficou como dentro do esperado. Era a classificação intermediária, aquela usada quando a empresa quer manter você exatamente onde está, sem oferecer nada além disso. Meu gerente leu o formulário durante a reunião e disse, com o que parecia ser um arrependimento sincero, que não existia orçamento para reajustes salariais na minha categoria naquele ciclo. Ele explicou que a empresa estava concentrando recursos em investimentos estratégicos. Usou a palavra estratégico 3 vezes em poucos minutos. Eu tinha 48 anos. Trabalhava na Drennan havia 9 anos. Já tinha salvado contratos, reconstruído sistemas e evitado a perda de clientes importantes. E oficialmente, a posição da empresa era que eu apenas tinha feito o esperado. Nada além disso. Naquela noite, minha filha me ligou. Ela queria conversar sobre a mensalidade do semestre seguinte. Falamos por alguns minutos. Uma conversa normal, como as que tínhamos a cada 2 semanas. Depois que desliguei, sentei novamente à mesa da cozinha e tomei uma decisão. Não foi uma decisão emocional. Essa parte importa. Eu não estava com raiva a ponto de agir por impulso. Eu estava decidido. Era uma decisão racional. Consegui parar de proteger uma empresa que já tinha decidido que eu era substituível. Resolvi responder ao próximo contato de um recrutador e levar comigo a plataforma unificada de operações quando saísse, porque aquilo nunca pertenceu à empresa. Eu ofereci a ideia para eles, e eles recusaram. A mensagem estava na minha caixa de entrada do LinkedIn havia 11 dias. Vi quando ela chegou. Era de uma recrutadora chamada Sandra Obi, entrando em contato em nome de uma empresa do setor de tecnologia industrial. Ela descreveu a vaga de forma objetiva. Liderança sênior de operações, foco no desenvolvimento de plataformas e uma remuneração competitiva. Li a mensagem, deixei o celular de lado e voltei ao trabalho. Era meu velho hábito. A versão de mim que ainda acreditava que permanecer ali era a escolha certa. Respondi para Sandra numa quinta-feira à noite, em dezembro.
Foi uma mensagem curta. Disse que estava aberto a conversar. Ela me ligou na manhã seguinte. A empresa era a Calvera Systems. Era uma companhia de médio porte, privada, crescendo num ritmo maior do que a própria estrutura conseguia acompanhar com tranquilidade. Atuavam no setor de automação logística, o mesmo mercado da Drenan, mas a Calvera funcionava com mais velocidade e objetividade. Sandra explicou que eles acompanhavam o mercado muito de perto e acreditavam que havia uma oportunidade importante de mercado surgindo nos próximos 12 a 18 meses, mas apenas se conseguissem construir a plataforma operacional correta antes disso. Participei de uma segunda ligação e depois de uma entrevista formal com o diretor de recrutamento. Mantive discrição durante todo o processo. Não falei nada no trabalho. Marquei todas as conversas no horário do almoço ou depois do expediente. Também não usei nenhum equipamento corporativo. Na terceira entrevista, preparei um portfólio. Coloquei meu histórico operacional, índices de retenção de clientes, desempenho dos sistemas e registros ligados à conformidade. Também incluí uma versão limpa e bem documentada da plataforma unificada de operações. Reestruturei parte da apresentação, simplifiquei a linguagem técnica e atualizei 2 projeções de receita com base em dados de mercado mais recentes. Mas a essência continuava exatamente a mesma que eu havia mostrado naquela sala de reuniões no 14º andar. A mesma ideia, a mesma estrutura, os mesmos números que tinham sido descartados quase imediatamente. 3 semanas depois da minha primeira resposta para Sandra, eu estava sentado numa sala de reuniões nos escritórios da Calvera. Do outro lado da mesa estavam o diretor de produtos, a vice-presidente de operações e um engenheiro sênior contratado especificamente para avaliar a parte técnica da minha apresentação. Eles já tinham lido toda a documentação antes da minha chegada. Percebi isso pelas anotações espalhadas nas margens das páginas. O diretor de produtos começou dizendo: "Queremos entender como isso funciona na prática. Explica para a gente essa camada de padronização dos dados." Foi a primeira pergunta. Não era algo como: "Acho que isso não combina com a direção da empresa agora." Também não era uma resposta educada escondida atrás de um comentário genérico. Era uma pergunta técnica, específica e sincera, feita por alguém que realmente tinha analisado o material e queria entender melhor. Expliquei tudo em detalhes. A estrutura do sistema, os pontos de integração com os clientes, a lógica do fluxo de trabalho e o modelo de receita. E eles continuaram perguntando. O engenheiro sênior questionou uma das minhas premissas sobre compatibilidade com os sistemas dos fornecedores. Era um ponto justo. Ficamos discutindo aquilo juntos no quadro branco por cerca de 20 minutos. A vice-presidente de operações perguntou sobre meus relacionamentos com clientes. Quis saber se algum deles já havia demonstrado interesse numa plataforma daquele tipo. Eu disse que sim, e expliquei quais eram. A reunião durou 2 horas e meia. Saí dali sentindo uma mistura de alívio e adrenalina. Ninguém interrompeu minha apresentação com risadinhas abafadas. Ninguém descartou a proposta com uma única frase. Pela primeira vez em muito tempo, tive a sensação de que estavam prestando atenção de verdade no que eu dizia. A proposta oficial chegou 8 dias depois. Novo cargo. Um salário 31% acima do que eu ganhava na Drenan. Participação acionária numa empresa em expansão. E havia uma cláusula específica na carta de oferta, bem clara. Como condição da contratação, a carta deixava claro que a plataforma continuaria registrada como um projeto pessoal desenvolvido fora da Drenan. Assinei o documento numa tarde de domingo, sentado à mesa da cozinha. Na segunda-feira pela manhã, fui até a Drenan e entreguei minha carta de demissão com 2 semanas de aviso prévio. Já tinha visto outras pessoas pedirem demissão antes. Algumas eram desligadas no mesmo dia. Outras recebiam um aperto de mão
e um bolo improvisado na sala de descanso. O que aconteceu comigo foi diferente. Foi como aquele frio na barriga que dá quando você perde o chão por um segundo. Meu gerente, Paul, pediu que eu fosse até a sala dele cerca de 1 hora depois de receber minha carta. Ele fechou a porta, sentou na cadeira, leu o documento outra vez e depois me encarou de um jeito que deixava claro que ele ainda estava tentando entender o tamanho do problema. Perguntou se havia algo que a empresa pudesse fazer para eu mudar de ideia. Respondi que não. Depois perguntou, com bastante cuidado, se eu aceitaria aumentar o aviso prévio para 6 semanas em vez de 2. Expliquei que 2 semanas eram o padrão e que eu pretendia cumprir esse período com profissionalismo. Ele concordou com a cabeça. Não insistiu mais, mas dava para perceber que estava fazendo contas mentalmente. No fim daquela primeira semana, surgiu o primeiro sinal concreto vindo de fora da empresa. Um dos 3 clientes cujos contratos citavam meu nome diretamente, uma empresa de logística que trabalhava com a Drennan havia mais de 4 anos, entrou em contato com a equipe comercial, perguntando objetivamente o que estava acontecendo. Eles descobriram por meio de um e-mail simples de transição que meu cargo seria alterado. Queriam saber quem passaria a cuidar da conta deles. Também perguntaram se existia algum risco para a continuidade do serviço. Não fizeram aquilo como ameaça, nem precisavam. O simples fato de terem ligado já deixava muita coisa clara. Fui avisado sobre a ligação por alguém da equipe comercial que achou que eu deveria saber. Dentro da empresa, o clima seguia mais silencioso, mas definitivamente não mais simples. Minha equipe começou a tentar usar o sistema de relatórios sem depender de mim em cada etapa do processo. Eu me ofereci profissionalmente para documentar os pontos principais durante minhas 2 últimas semanas. Mas 2 semanas não bastavam para explicar 5 anos de uma estrutura construída aos poucos para pessoas que nunca tinham precisado entendê-la antes. Pelas perguntas que surgiam todos os dias, dava para perceber que as lacunas eram muito maiores do que qualquer um imaginava. No 9º dia do meu aviso prévio, Derek Souza me enviou um convite para uma reunião. O assunto era planejamento de transição. Aceitei. Entrei na sala, sentei e ouvi enquanto Derek, com aquele jeito sempre controlado e calmo, perguntou se eu estaria disposto a considerar um contrato de consultoria depois da minha saída. Seria um contrato mensal fixo, horários flexíveis. Ele apresentou aquilo como uma oportunidade, uma forma de eu continuar conectado ao trabalho que havia desenvolvido. Foi uma conversa profissional, quase cordial. Agradeci e recusei. Ele tentou novamente, reformulando a proposta de outra maneira. Mantive a mesma resposta. Antes do meu último dia, enviei uma notificação formal por escrito para o departamento jurídico da Drennan. De maneira objetiva, clara e documentada, expliquei que a plataforma unificada de operações havia sido desenvolvida totalmente no meu tempo livre, usando equipamentos pessoais, e que nunca tinha sido registrada sob nenhum código interno da empresa. Também deixei registrado que considerava o projeto minha propriedade intelectual e que pretendia continuar desenvolvendo a plataforma na nova empresa. Anexei datas, registros e todo o material relevante. A equipe jurídica entrou em contato comigo 4 dias depois. Após a análise interna, confirmaram por escrito que minha posição estava correta. A empresa reconheceu formalmente que o projeto havia sido desenvolvido fora do ambiente corporativo. Li aquele e-mail 2 vezes. Depois fechei o laptop e terminei de guardar as últimas coisas da minha mesa. Na tarde de quinta-feira, me despedi de algumas pessoas, agradeci aos colegas com quem realmente gostei de trabalhar e saí do prédio. Saí do estacionamento e fiquei alguns segundos sentado no carro antes de ligar o motor. No caminho para casa, liguei para minha filha. Hoje conto essa história de uma perspectiva completamente diferente. Já tinham se passado 14 meses desde que deixei aquele estacionamento.
14 meses desde a última avaliação de desempenho que dizia que eu estava apenas dentro do esperado. 14 meses desde que uma sala cheia de executivos ouviu falar sobre a plataforma unificada de operações e decidiu seguir para o próximo item da pauta. E foi isso que aconteceu depois. A plataforma está funcionando. A Calvera Systems lançou o produto com um novo nome, desenvolvido em conjunto durante a fase de construção. Levamos 11 meses desde o início do projeto até a implementação completa. O projeto terminou dentro do orçamento e com pequenos ajustes no cronograma original. 4 clientes empresariais já adotaram a plataforma. 2 deles já tinham trabalhado comigo na época da Drennan. Eles não deixaram a Drennan porque eu pedi. Saíram porque os relacionamentos que construímos ao longo dos anos eram reais. Quando fui embora, parte dessa confiança veio comigo. Isso não é algo que um contrato consegue impedir. Acontece quando a confiança está numa pessoa e não apenas num logotipo. A receita da plataforma no primeiro ano completo de operação está projetada para ultrapassar $1.200.000 por ano. Esse número ainda pode crescer. Neste momento, estamos negociando com 2 novos clientes. Meu cargo na Calvera é vice-presidente de operações e desenvolvimento de plataforma. Minha remuneração hoje está muito acima de qualquer coisa que eu imaginava 3 anos atrás. As ações que recebi quando assinei o contrato também se valorizaram bastante. Não digo isso por dinheiro. Digo porque, durante 9 anos, ouvi direta e indiretamente que meu valor profissional correspondia exatamente ao salário que eu recebia. Com o tempo, percebi que aquilo nunca tinha sido verdade. Minha filha terminou o 2º ano da faculdade no semestre seguinte. As mensalidades deixaram de ser uma preocupação constante. No mês passado, ela me ligou para dizer que estava pensando em mudar de curso. Conversamos por quase 1 hora. Eu disse para ela não ter pressa e escolher aquilo que realmente fizesse sentido. Foi uma conversa boa, daquelas que só acontecem quando a pressão deixa de ocupar espaço em tudo. Quanto a Drennan, eu já não acompanho a empresa de perto, mas algumas notícias ainda chegam até mim. A lacuna operacional deixada pela minha saída nunca foi totalmente preenchida. O sistema de relatórios precisou de consultoria externa para voltar a funcionar normalmente. Ouvi isso de um ex-colega cerca de 5 meses depois que saí. 2 das contas de clientes ligadas diretamente ao meu nome passaram por períodos difíceis de transição. Uma delas renovou o contrato com um escopo reduzido. Derek Souza apresentou o relatório estratégico de inovação ao conselho no primeiro trimestre depois da minha saída. O conceito da plataforma, aquele que soava tão familiar para mim, entrou numa fase de avaliação. Pelo que sei, continua lá até hoje. Uma ideia em análise, sem a base técnica por trás, sem o relacionamento com os clientes para sustentar a proposta, sem a pessoa que realmente sabia como construir aquilo. No fim, continuou sendo o que sempre foi. Uma ideia bem apresentada dentro de um documento bem diagramado. Às vezes ainda penso nesses 9 anos, no quanto eles me custaram, no quanto aceitei carregar sem que ninguém pedisse diretamente. Não me arrependo do trabalho. O trabalho era importante e continuo orgulhoso do que construí ao longo daqueles anos. O que realmente me arrependo é de ter demorado tanto para entender algo que sempre esteve diante de mim. Demorei anos para entender isso. Competência não perde valor só porque está sendo ignorada. Às vezes, ela só está no lugar errado. As cólicas começaram no meio da apresentação trimestral. Dores fortes e persistentes que me faziam me remexer na cadeira enquanto tentava me concentrar no laptop. Eu estava com 12 semanas de gravidez e tudo havia transcorrido normalmente até aquele momento. Os slides da apresentação ficaram desfocados quando outra onda de dor me atingiu, ainda mais intensa dessa vez. Algo quente escorreu entre minhas pernas. Há algum problema, Autumn? A voz de Ellery cortou o ambiente enquanto ela batia a caneta no bloco de notas com impaciência.
Seus olhos se estreitaram, observando cada movimento meu do outro lado da mesa. Preciso me ausentar por um instante, consegui dizer, tentando manter a voz firme. Nossa apresentação para a Westland Manufacturing será em exatamente 83 minutos, respondeu Ellery, olhando para o relógio. Eles representam quase metade da nossa receita anual. Não é momento para sair. As cólicas se intensificaram. Senti um calor se espalhando por baixo de mim. Meu coração acelerou quando percebi o que estava acontecendo. Estou tendo uma emergência médica, sussurrei, sem querer que as pessoas na sala ao lado ouvissem. Preciso ir ao hospital. A expressão de Ellery não mudou. Uma emergência médica? Você me parece bem. Estou grávida de 12 semanas, eu disse com a voz falhando. E acho que estou tendo um aborto espontâneo. Ela me encarou por alguns segundos. Depois voltou os olhos para a apresentação na minha tela. Há quanto tempo você está trabalhando nessa proposta, Autumn? 6 semanas, respondi, confusa com a reação dela. A dor estava piorando. Eu precisava sair dali. 6 semanas de preparação para uma conta de 40 milhões de dólares e você quer sair minutos antes da revisão final? Eu a encarei, sem conseguir entender o que estava ouvindo. Estou sangrando, Ellery. Sangrar não é desculpa. Termine a apresentação ou você está demitida. A voz dela era calma, objetiva. Essas são as suas opções. Levantei com cuidado, juntando minhas coisas com as mãos trêmulas. Vou te enviar a versão final da apresentação por e-mail. Se você sair por aquela porta, nem precisa voltar, disse ela, abaixando o tom para um sussurro tenso. Pedirei ao Tanner para apresentar no seu lugar. Assenti e saí mesmo assim. No hospital, confirmaram o que eu já suspeitava. Os médicos explicaram que o coração do bebê provavelmente havia parado dias antes, algo que pode acontecer sem sintomas imediatos. Meu corpo estava apenas reagindo agora. Enquanto me preparavam para o procedimento, fiquei deitada olhando para o teto, pensando na apresentação que eu havia criado, revisando cada detalhe, cada ponto fraco da concorrência, cada estratégia de preço. Algo praticamente certo que teria me garantido a promoção. Tudo perdido. O bebê, a apresentação e provavelmente meu emprego também. Tem alguém que possa te levar para casa? A enfermeira perguntou depois. Assenti e chamei um carro por aplicativo. Olá, se você chegou até aqui na minha história, sabe que ela é intensa. Foi exatamente assim que tudo começou, no momento em que minha vida mudou completamente. Se você se identificou ou quer saber o que aconteceu depois, curta e se inscreva. Nunca imaginei que compartilhar isso ajudaria outras pessoas, mas os comentários me mostraram quantas já passaram por situações parecidas. Agora deixe-me explicar quem eu sou e como tudo aconteceu. Meu nome é Autumn, e antes de tudo isso, eu era a principal estrategista de vendas da Blair Industrial Solutions. Em 4 anos, passei de analista júnior a estrategista sênior, a ascensão mais rápida da história da empresa. Números sempre foram minha especialidade. Eu conseguia observar um segmento de mercado e identificar padrões que outros não percebiam. Esse talento me garantiu a conta da Westland, nosso maior cliente, responsável por 40% da nossa receita anual. Ellery era minha gerente havia apenas 6 meses. Ela havia sido transferida do escritório da Costa Oeste com um currículo impressionante, 11 anos na empresa e responsável pela conquista de 3 grandes clientes. A equipe executiva a admirava. Ela parecia intocável. Desde o início, algo me incomodava nela. Ela se apropriava do meu trabalho de maneiras difíceis de provar. No começo eram detalhes pequenos, ideias que eu comentava em reuniões e que depois apareciam nas apresentações dela para a diretoria. Depois vieram coisas maiores. Documentos estratégicos que eu havia desenvolvido passaram a ser encaminhados aos executivos com o nome dela. Eu planejava confrontar isso depois de garantir a renovação do contrato com a Westland. Com esse resultado no meu histórico, eu teria mais força para agir. Foi então que descobri que estava grávida. Meu marido, Julian, e eu
Tentávamos havia 2 anos. Foram meses de testes negativos. Quando finalmente vimos 2 linhas, ficamos felizes, mas cautelosos. Não contamos a ninguém, nem mesmo para nossos pais. Espere 12 semanas, disse o médico. Segui essa orientação. Mantive segredo no trabalho, tomando vitaminas no banheiro e marcando consultas no horário de almoço. Os enjoos foram intensos, mas eu escondi. Ia ao banheiro entre reuniões e mantinha biscoitos na gaveta da mesa. Mesmo assim, Ellery percebeu. Você anda distraída ultimamente, ela disse 2 semanas antes da apresentação para a Westland. Preciso que você esteja totalmente focada. Essa conta é essencial. Estou dando conta, respondi, e estava mesmo. A apresentação estava quase perfeita. Eu havia analisado os desafios da Westland, identificado oportunidades de redução de custos que eles não tinham percebido e estruturado uma proposta que ampliaria nossos serviços com melhor custo-benefício. Então chegou aquele dia. As cólicas, o sangramento e a escolha impossível que ela me impôs. Os dias após o aborto passaram como um borrão, uma dor física misturada a um luto difícil de processar. Julian queria que eu descansasse. Eles não podem te tratar assim. Isso é ilegal, é desumano. Mas eu sabia que não seria simples. Ellery encontraria uma forma de distorcer tudo. Diria que eu nunca mencionei a gravidez, que abandonei uma apresentação importante sem explicação. Seria a palavra dela contra a minha. E ela tinha 11 anos de influência dentro da empresa. Na 3ª manhã, acordei com uma clareza inesperada. A dor ainda estava ali, profunda, mas havia algo mais. Uma raiva fria, controlada, que organizava meus pensamentos. Liguei para o escritório. Blair Industrial Solutions. Como posso ajudar? Aqui é Autumn Taylor. Preciso falar com os recursos humanos. Depois de alguns instantes, fui transferida. RH. Aqui é Nadine. Olá, Nadine. Estou ligando para solicitar acesso às minhas contas de trabalho. Estou em regime remoto hoje. Vou verificar seu status. Pausa. Sim, você está autorizada para trabalho remoto. Vou enviar um código de verificação. Agradeci e desliguei. Ellery não havia me demitido, pelo menos não oficialmente. Talvez estivesse esperando que eu desistisse por conta própria. Ela não me conhecia. Em poucos minutos eu já estava conectada ao sistema. Fiquei alguns segundos com as mãos paradas sobre o teclado, pensando no que fazer. Aquilo não era só vingança. Era responsabilidade. Garantir que aquilo não acontecesse com mais ninguém. Abri o sistema da empresa e comecei a revisar os arquivos aos quais eu já tinha acesso, contas em que eu havia trabalhado ou sido incluída anteriormente. Enquanto analisava projetos e pastas compartilhadas, comecei a perceber inconsistências em documentos e trocas de e-mails envolvendo Ellery. Eu ainda não sabia exatamente o que procurava, mas tinha certeza de que encontraria algo ali. Pessoas que agem assim na frente de todo mundo costumam deixar rastros. Depois de algumas horas analisando documentos e cruzando informações, comecei a identificar padrões preocupantes. Uma sequência de e-mails antigos, escondida nos arquivos de um cliente que Ellery havia gerenciado antes de ser promovida, chamou minha atenção. As mensagens entre ela e um diretor de compras chamado Kieran, da Maxfield Industries, começaram de forma cordial, conversas informais e comemorações por negócios fechados. Mas depois mudaram. Aqui está uma ideia de como o mercado está se posicionando, escreveu Ellery, anexando uma análise detalhada de preços de outras empresas concorrentes. Talvez valha a pena ajustar a proposta de vocês ligeiramente abaixo de alguns concorrentes para se manterem competitivos. A resposta de Kieran foi direta. Você me salvou. Quando eu subir de cargo, vou lembrar disso. Continuei investigando. Não era um caso isolado. Ao longo de 18 meses, Ellery compartilhou informações sensíveis em diversas propostas. Ela prejudicou a própria empresa, comprometeu o trabalho de colegas, tudo em troca de promessas de vantagem pessoal. Kieran nunca chegou a ocupar o cargo que mencionava. Encontrei registros mostrando que ele foi desligado de outra empresa por questões éticas.
Ellery, por outro lado, continuou na Blair, subindo na hierarquia e construindo uma reputação baseada em resultados que, na verdade, estavam comprometidos desde o início. Minhas mãos tremiam enquanto eu me aprofundava na investigação. Esse padrão ia além da Maxfield Industries. Encontrei comunicações parecidas com contatos em outras 3 empresas clientes. Nada tão direto, mas suficientemente evidente para quem sabia o que observar. Ellery vinha atuando dos 2 lados havia anos. Criei uma pasta protegida e comecei a salvar tudo de forma organizada. E-mails, convites de calendário que indicavam reuniões ausentes nos registros oficiais dos clientes, versões de propostas com alterações de última hora nas estruturas de preço sem justificativa clara. Julian chegou com chá por volta do meio-dia. Como você está se sentindo? Levantei os olhos do laptop. Encontrei algo. Ele se sentou ao meu lado, apoiando a mão nas minhas costas enquanto eu mostrava o que havia descoberto. Isso é sério, disse ele, analisando os documentos. O que você pretende fazer? Ainda não sei, respondi, embora não fosse verdade. Eu sabia exatamente o que queria fazer. Só precisava agir com cautela. Autumn, disse Julian com cuidado. Eu sei que você está sofrendo. Nós 2 estamos. Mas isso precisa ser tratado com atenção. Ela tem contatos influentes na indústria. Eu não vou confrontá-la diretamente, respondi. É isso que ela espera. Ela acha que eu estou fraca, destruída. Isso joga a meu favor. Julian analisou meu rosto. Você vai voltar ao trabalho? Amanhã. Fechei o laptop. Vou agir como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, me arrumei com atenção. Conjunto cinza escuro, maquiagem discreta, cabelo preso. Profissional, controlada. Dirigi até o escritório com uma calma incomum. O luto ainda estava presente. Um peso constante no peito. Mas havia se transformado em algo direcionado. Algo com propósito. Ellery estava em seu escritório quando cheguei. Eu podia vê-la através das paredes de vidro, falando ao telefone e rindo. Ela me viu passar e interrompeu a frase. Eu não parei nem a cumprimentei. Fui direto para minha mesa e comecei a trabalhar. 20 minutos depois, a sombra dela caiu sobre meu teclado. Você voltou. A voz era neutra, sem emoção. Olhei para cima. Voltei. A apresentação da Westland correu bem. Tanner fez um bom trabalho substituindo você. Assenti. Que bom saber. Ela me observou com atenção, procurando sinais de fraqueza, esperando algum colapso emocional. Temos reunião de equipe às 10 horas. Quero que você traga os números de North Vale. Já estão prontos. A expressão dela mudou por um instante. Talvez surpresa, talvez frustração diante da minha postura. Ela se virou para sair, mas parou. Espero que sua situação tenha sido resolvida. A crueldade da frase deveria ter me abalado. Em vez disso, reforçou minha determinação. Foi resolvida, respondi, olhando diretamente para ela. Agora tudo está muito claro. Nos 3 dias seguintes, desempenhei perfeitamente o papel de funcionária dedicada. Participei de reuniões, finalizei tarefas, conversei normalmente com colegas, enquanto fora do expediente montava, passo a passo, meu dossiê. As evidências contra Ellery não eram apenas comprometedoras, eram potencialmente criminosas. Ela não só violou as políticas internas de ética, como também interferiu em processos de concorrência, possivelmente infringindo leis de mercado. Na manhã de quarta-feira, solicitei uma reunião com Camille, nossa assessora jurídica. Sobre o que é? Perguntou a assistente dela ao telefone. Uma questão de conformidade que identifiquei ao revisar contas antigas de clientes. A reunião foi marcada para as 14 horas. Passei as horas seguintes organizando tudo, estruturando uma linha do tempo que deixava claro o padrão de comportamento. Às 13h55, reuni o material e fui até o departamento jurídico. Camille me aguardava em seu escritório, com uma expressão atenta. Autumn, certo? Da estratégia de vendas? Sim. Fechei a porta atrás de mim.
Obrigada por me receber. Sua mensagem mencionava uma questão de conformidade. Coloquei meu tablet sobre a mesa e abri o primeiro conjunto de e-mails. Encontrei isso enquanto analisava o posicionamento competitivo do projeto North Vale. Acredito que seja uma violação grave das políticas da empresa, possivelmente algo ainda mais sério. A expressão de Camille mudou enquanto lia. A postura profissional deu lugar à preocupação. Como você encontrou isso? Estava nos arquivos aos quais tenho acesso. Eu analisava padrões históricos de preço quando encontrei essas inconsistências. Ela levantou o olhar rapidamente. Ellery sabe que você está aqui? Não. E prefiro que continue assim até que tudo seja revisado. Tudo? Existe mais? Assenti, abrindo a pasta completa. Muito mais. Anos de registros, vários clientes. Camille folheou alguns documentos, visivelmente impactada. Pegou o telefone. Preciso falar com Warren. Nosso consultor jurídico precisa ver isso imediatamente. No dia seguinte, fui chamada para apresentar o material a Warren, Camille e membros do comitê de auditoria. A sala permaneceu em silêncio enquanto eles analisavam as evidências, interrompido apenas por reações contidas diante de mensagens mais comprometedoras. Há quanto tempo você sabe disso? Perguntou Warren por fim. Encontrei os primeiros e-mails há 3 dias. Desde então venho verificando e documentando tudo. E o que te levou a investigar essas contas antigas? A pergunta que eu temia. Respirei fundo. Tive um conflito com Ellery na semana passada. Isso me fez questionar a conduta dela. Então comecei a analisar mais a fundo. Os olhos de Warren se estreitaram. Que tipo de conflito? Eu estava passando por uma emergência médica durante uma reunião interna. Ellery se recusou a me liberar para buscar atendimento e ameaçou me demitir se eu saísse. Que tipo de emergência? Perguntou Camille. A sala pareceu menor naquele momento. Eu estava tendo um aborto espontâneo. O silêncio voltou, mais pesado. Você comunicou isso ao RH? Perguntou Warren, com a voz mais suave. Não. Eu temia que fosse minha palavra contra a dela, e ela tem muita influência aqui dentro. Os membros do comitê trocaram olhares. Precisamos tratar as 2 situações, disse um deles. As possíveis violações éticas são prioridade, pelo risco legal, mas a questão pessoal também é grave. Warren assentiu. O conselho precisa ser informado. Vamos iniciar uma apuração interna imediatamente, e dependendo do que for confirmado, isso pode evoluir para uma reunião com a diretoria nos próximos dias. Saí daquela reunião com uma sensação estranha de vazio. Eu havia iniciado algo que não podia mais ser interrompido. Mas e se não fosse suficiente? E se Ellery conseguisse se defender? Ela era convincente, tinha conexões fortes. Os executivos confiavam nela. E se decidissem que eu havia interpretado tudo errado, ou pior, que eu havia manipulado as informações por causa de um problema pessoal? Enquanto voltava para minha mesa, meu celular vibrou com uma mensagem de Julian. Como foi? Comecei a responder quando Ellery apareceu ao meu lado. Preciso de você na minha sala. Agora. A voz dela estava fria. Meu coração acelerou enquanto eu a seguia. Será que alguém já tinha falado com ela? Será que eu tinha cometido um erro? Ela fechou a porta atrás de nós. Acabei de receber uma ligação da secretária do conselho. Há uma reunião marcada para amanhã de manhã, e minha presença é obrigatória. Você sabe algo sobre isso? Mantive a expressão neutra. Não. Por que eu saberia? Porque você está agindo de forma estranha desde que voltou. Porque você passou mais de 1 hora no jurídico hoje. Eu tinha dúvidas sobre o contrato da North Vale. Respondi com calma. Ela se aproximou, baixando a voz. Se você fez alguma coisa, Alton, eu garanto que vai se arrepender. Você não faz ideia de com quem está lidando. Por um instante, senti o medo surgir. Mas então lembrei das evidências, dos padrões claros, de tudo que havia encontrado. Acho que nós 2 vamos descobrir em breve, respondi encarando-a.
Os olhos dela se arregalaram levemente, depois se estreitaram. Saia da minha sala. Virei para sair com a mão na maçaneta, quando ela falou novamente. Sabe, talvez tenha sido melhor assim em relação à sua gravidez. A voz dela soava suave, quase compassiva. Algumas pessoas não têm vocação para conciliar família e carreira. As mais frágeis acabam cedendo à pressão. As palavras ficaram suspensas entre nós. Algo dentro de mim, o último vestígio de autocontrole profissional ao qual eu ainda me prendia, se rompeu. Virei-me para encará-la. Você não entende nada sobre força, Ellery. Passou a carreira inteira sabotando os outros, porque não é boa o suficiente para vencer apenas pelo próprio mérito. O rosto dela ficou vermelho. O que você quer dizer com isso? Você ouviu. Minha voz saiu calma, firme, carregada de ameaça. Nós duas estaremos naquela reunião amanhã. Só uma de nós deveria se preocupar com isso. Saí antes que ela pudesse responder, com o coração acelerado. Eu tinha revelado minhas intenções cedo demais, mas ver a breve confusão no rosto dela já tinha valido a pena. De volta à minha mesa, enviei uma mensagem para Julian. A reunião foi ótima. As coisas estão acontecendo rápido. Te conto tudo hoje à noite. O restante do dia passou como em uma névoa estranha. Colegas paravam na minha mesa, puxando conversa trivial, completamente alheios à tempestade que se aproximava. Eu sorria e concordava nos momentos certos, enquanto observava Ellery através das paredes de vidro do escritório dela. Ela fazia ligações, caminhava de um lado para o outro, e sua confiança habitual parecia visivelmente abalada. Às 17h30, ela saiu sem se despedir de ninguém, algo incomum para alguém que sempre fazia questão de ser a última a sair. Esperei 15 minutos, organizei minhas coisas e fui para casa. Julian já me aguardava com o jantar pronto. Me conta tudo, disse ele, servindo um copo de água para mim. Relatei a reunião com o departamento jurídico e o que havia sido encaminhado para a apuração interna, além do confronto com Ellery. A cada detalhe, a expressão dele ficava mais preocupada. Ela sabe que algo está acontecendo, comentou. Ela pode tentar se antecipar, distorcer a história. Ela pode tentar. Empurrei a comida quase intacta pelo prato. Mas as evidências falam por si. Julian estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. E se não for suficiente? Aquela pergunta já tinha passado pela minha cabeça o dia inteiro. Então eu dou um jeito. Eu estou preocupado com você, ele admitiu. Você não é assim, Autumn. Eu não sou mais a mesma pessoa de uma semana atrás. Sustentei o olhar dele. O que aconteceu mudou algo em mim. Eu sei, disse ele, com a voz mais suave. Também me mudou. Mas não quero que isso te consuma. Aquilo não é só vingança, insisti, embora nós dois soubéssemos que não era totalmente verdade. É sobre responsabilidade. Sobre garantir que ela não faça isso com mais ninguém. Mais tarde, naquela noite, enquanto Julian dormia ao meu lado, fiquei deitada olhando para o teto, revivendo cada interação com Ellery, desde que ela se tornou minha gerente. A sabotagem sutil, as ideias apropriadas, as exigências impossíveis, tudo levando àquele momento na sala de reunião em que ela me forçou a escolher entre minha saúde e meu trabalho. Meu celular vibrou na mesa de cabeceira. Era uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é a Camille. A reunião foi antecipada para as 8h. Por favor, esteja disponível caso seja chamada. Respondi confirmando e tentei dormir, mas minha mente não desacelerava. Às 5h, desisti e me levantei. Tomei banho, sequei o cabelo e me arrumei com um cuidado especial. Um terno azul marinho, brincos de pérola, maquiagem discreta. Profissional, serena. Uma mulher sem nada a esconder. Julian acordou enquanto eu colocava os sapatos. Ainda está cedo, murmurou, olhando o horário. A reunião foi antecipada. Quero chegar antes da Ellery. Ele se apoiou em um cotovelo.
Me liga quando terminar. Concordei e me inclinei para beijá-lo. Ligo sim. O escritório estava estranhamente silencioso quando cheguei, às 7h15. A segurança permitiu minha entrada e fui direto para minha mesa, organizando minhas anotações e revisando as evidências pela última vez. Às 7h40, Warren, do jurídico, apareceu ao meu lado. Autumn, pediram que você aguarde na pequena sala de conferências do quarto andar. A diretoria pode ter perguntas. Peguei meu tablet e o acompanhei até o elevador. Ellery já chegou? Pediram que ela chegasse às 8h15. A expressão dele não revelou nada. A pequena sala tinha vista para o estacionamento. Sentei ali e observei o carro prateado de Ellery estacionar na vaga reservada às 8h10. Ela apareceu impecável como sempre. Cabelo perfeito, postura ereta, expressão confiante. Não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Às 8h30, Camille veio me buscar. Já podem recebê-la. A sala de reunião era imponente. Uma longa mesa cercada por rostos sérios, a maioria desconhecida para mim. Na cabeceira estava Regina Walsh, a diretora executiva. Ela assentiu quando entrei. Senhorita Taylor, obrigada por vir. Por favor, sente-se. Sentei na cadeira vazia na outra ponta da mesa. Ellery estava à minha frente, com uma expressão cuidadosamente calculada de preocupação profissional. Ela já estava ali havia cerca de 15 minutos, tempo suficiente para iniciar sua narrativa. Senhorita Taylor, começou Regina, recebemos os materiais encaminhados à equipe jurídica. Gostaríamos de ouvir diretamente da senhora como chegou a essas informações. Falei com clareza, explicando de forma metódica meu processo de análise, deixando meu conflito pessoal em segundo plano. Descrevi os padrões de comportamento, os clientes impactados e os riscos legais para a empresa. Durante toda a minha explicação, a expressão de Ellery permaneceu estável, mas suas mãos, sempre firmes, demonstraram uma leve tensão sobre a mesa. Quando terminei, Regina se voltou para ela. Ellery, gostaria de responder? Ellery se ajeitou na cadeira, alisando os cabelos já impecáveis. Antes de tudo, agradeço a oportunidade de esclarecer essa situação. O que foi apresentado aqui é uma interpretação distorcida de práticas de relacionamento com clientes, feita por uma funcionária que possui uma questão pessoal comigo. Ela se virou para mim, adotando um tom aparentemente compreensivo. Autumn passou por um momento difícil. Entendo que ela precisa encontrar um culpado, mas essas acusações não são apenas incorretas, são injustas. Ela parecia equilibrada, segura, convincente, sem parecer defensiva. Notei alguns membros da diretoria reagindo positivamente à postura dela. Os e-mails mencionados, continuou, fazem parte de análises de mercado e posicionamento competitivo. Todas as comunicações seguiram os padrões do setor. Isso não é verdade? Interrompi, sem conseguir me conter. Regina levantou a mão. Senhorita Taylor, aguarde. Ellery esboçou um leve sorriso antes de continuar. Além disso, há uma questão pessoal sendo usada aqui. Autumn nunca me informou sobre sua gravidez. Ela deixou uma reunião importante sem explicação. Se eu soubesse da situação médica, teria agido de outra forma. A versão dela soava perfeitamente estruturada. Alguns membros assentiram, claramente influenciados. Posso responder? Perguntei, tentando manter a firmeza na voz. Regina concordou com um gesto breve. Abri meu tablet. Primeiro sobre o posicionamento competitivo. Há comunicações que mostram orientações que ultrapassam práticas aceitáveis, sugerindo ajustes estratégicos baseados em informações sensíveis do mercado. Deslizei o dispositivo para Regina, que leu atentamente antes de repassar aos demais. Segundo, sobre minha gravidez, tenho registros de ligação que comprovam que entrei em contato com a Ellery naquele momento, além de prontuários médicos que confirmam o horário da emergência. Fiz uma pausa.
Os médicos explicaram que o coração do bebê provavelmente havia parado dias antes, algo que pode acontecer sem sintomas imediatos. A expressão dela mudou por um instante. Isso não prova nada, disse ela rapidamente. Regina levantou a mão novamente. Já é suficiente. Ela se virou para Warren. Qual é a nossa exposição? Relevante, respondeu ele. Os indícios apontam para possíveis violações regulatórias que precisam ser investigadas com profundidade. O aspecto da discriminação médica nos expõe a uma responsabilidade significativa. Regina assentiu, com uma expressão séria. Acredito que já ouvimos o suficiente. Senhorita Taylor, agradecemos por trazer isso ao nosso conhecimento. Poderia, por favor, nos dar licença para continuarmos esta discussão? Reuni minhas coisas e me levantei. O olhar de Ellery me acompanhou, carregado de uma fúria contida enquanto eu saía. Voltei para a pequena sala de conferências e aguardei. 1 hora virou 2. Meu celular vibrava repetidamente com mensagens de Julian, mas eu não conseguia responder, não até saber o desfecho. Às 11h17, a porta se abriu. Warren entrou, com um semblante sério. O conselho tomou uma medida inicial com base no que foi apresentado. Ellery foi afastada de suas funções com efeito imediato enquanto a investigação formal continua. Ela está sendo acompanhada para fora do prédio neste momento. Um alívio tomou conta de mim, seguido logo depois por uma sensação de incerteza. E quanto a mim? Regina gostaria de conversar com você em particular. Eu o acompanhei de volta à sala de reuniões, agora vazia, exceto por Regina. Ela fez um gesto para que eu me sentasse ao lado dela. O que aconteceu com você foi inaceitável, disse ela de forma direta, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. O conselho pede sinceras desculpas. Assenti levemente, sem confiar na minha voz. Estamos iniciando uma auditoria completa de todas as contas que Ellery gerenciava. As análises iniciais indicam que talvez precisemos fazer comunicações relevantes aos clientes e, possivelmente, a órgãos reguladores. Entendo. Quanto ao seu papel, ela fez uma pausa, me observando com atenção. Gostaríamos que você liderasse o processo de reestruturação da conta da Westland, com os devidos ajustes na sua remuneração. Aquilo deveria soar como uma vitória. Em vez disso, senti um vazio. Preciso de um tempo, respondi em voz baixa. Para pensar. Regina pareceu surpresa, mas concordou. Claro. Fique liberada pelo restante da semana. Conversaremos sobre os detalhes quando você retornar. Ao sair do prédio, vi Ellery parada ao lado do carro, com seguranças por perto enquanto ela colocava uma caixa com seus pertences no porta-malas. Nossos olhares se cruzaram à distância. Eu esperava raiva, ameaças, alguma reação intensa. Em vez disso, ela parecia apenas menor, abatida. Voltei para casa atordoada, com tudo o que aconteceu se repetindo na minha mente. A sensação de triunfo que eu imaginei não veio. No lugar, havia um vazio, como se a tristeza e a raiva tivessem simplesmente desaparecido, deixando um espaço oco. Julian estava em casa, andando de um lado para o outro na sala. Assim que entrei, ele veio ao meu encontro. O que aconteceu? Você não respondeu minhas mensagens. Ela foi demitida, respondi de forma simples. Mandaram ela embora. O rosto dele se iluminou com alívio. Isso é bom, não é? Era o que você queria. Será? A pergunta ficou ecoando enquanto eu me deixava cair no sofá. Parece que ainda falta alguma coisa. Julian sentou ao meu lado. Como assim? Isso não é suficiente? Olhei para minhas mãos. Ela vai conseguir outro emprego, outra empresa para manipular, outras pessoas para prejudicar. Autumn, disse Julian preocupado. Eu ainda não terminei, falei em voz baixa. Na manhã seguinte, enquanto Julian estava no trabalho, fiz 2 ligações. A primeira foi para Regina. Pensei sobre a sua proposta, disse a ela. Quero aceitar a liderança da conta da Westland. Ótimo, respondeu ela. Quando pode começar? Segunda-feira, mas tenho uma condição. Qual?
Gostaria de colaborar com a equipe na auditoria das contas da Ellery, especialmente nas que eu já tive envolvimento direto. Houve uma pausa. Isso não é comum. A equipe do Warren já está cuidando disso. Eu conheço esses padrões melhor do que ninguém. Fui eu quem identificou tudo. Mantive um tom profissional e equilibrado, acreditando que aquilo também me ajudaria a processar o que aconteceu. Outra pausa. Tudo bem, vou conversar com Warren. A segunda ligação foi para a Westland Manufacturing. Aqui é Autumn Taylor, da Blair Industrial. Gostaria de agendar uma reunião com a equipe de compras. Algumas semanas depois, após as primeiras conclusões da auditoria interna, eu estava sentada diante da equipe executiva da Westland. A sala permaneceu em silêncio, enquanto eu explicava, em detalhes, como as ações de Ellery possivelmente haviam gerado milhões em pagamentos indevidos ao longo de vários anos, algo que ainda estava sendo confirmado pela auditoria. Estamos preparados para oferecer concessões importantes no novo contrato, concluí, e a Blair Industrial fará um pedido formal de desculpas, junto com a devida compensação financeira. O CEO deles se inclinou para a frente. Por que você veio pessoalmente tratar disso conosco? Isso poderia ter sido conduzido pelo jurídico. Porque acredito na transparência, e quero que saibam que a pessoa responsável foi afastada. A reunião terminou com um acordo provisório para manter a parceria, condicionado aos termos da compensação. Foi mais do que qualquer um na Blair esperava. Outras reuniões semelhantes aconteceram com mais 3 clientes importantes. Em conjunto com o jurídico e a diretoria, participei dos encontros em que apresentamos as conclusões, os pedidos formais de desculpas e os planos de reparação. Em todos os casos, conseguimos recuperar relações que muitos consideravam perdidas. Regina ficou impressionada. Você conduziu tudo isso de forma exemplar, disse ela durante nossa reunião mensal. O prejuízo poderia ter sido muito maior. O que ela não sabia era que eu estava registrando tudo com cuidado. Cada reunião, cada informação apresentada, cada valor acordado, montando um dossiê completo. 3 meses após a demissão de Ellery, recebi uma mensagem de um antigo colega. Ellery conseguiu um cargo de vice-presidente na Meridian Systems. Achei que você gostaria de saber. Não me surpreendi. Alguém com a rede de contatos dela não ficaria sem emprego por muito tempo. A Meridian era menor que a Blair, mas estava em expansão acelerada. Para eles, ela parecia uma contratação estratégica. Naquela noite, finalizei o material que vinha preparando. Um relatório detalhado sobre as práticas inadequadas de inteligência competitiva da Ellery, os impactos para os clientes, os valores pagos em reparação e as possíveis implicações regulatórias. Anexei uma mensagem anônima. Antes de qualquer anúncio oficial, talvez seja importante revisar essas informações. Encaminhei o material para instâncias de compliance e órgãos reguladores do setor. Com o tempo, esses registros passaram a surgir em processos de verificação e análise de risco. A proposta de contratação foi retirada pouco tempo depois, após uma revisão mais cuidadosa. 2 semanas depois, aconteceu novamente. Outra empresa, outra oportunidade, outra verificação cuidadosa. Após a 3ª vez, meu telefone tocou com um número desconhecido. Atendi e ouvi a voz de Ellery, tensa, carregada de uma raiva mal contida. Pare com isso, disse ela em tom baixo. Seja o que for que você esteja fazendo, pare agora. Eu não estou fazendo nada, Ellery. Apenas acredito que a transparência deve prevalecer. Você acabou com a minha vida. A voz dela falhou. 3 propostas canceladas. Minha reputação está destruída. Mal consigo conseguir entrevistas. Que curioso, respondi com calma. Parece que tudo cobra seu preço, não é? Isso é por causa daquele dia? Do aborto? A voz dela soou quase suplicante. Eu não sabia da gravidade. Eu também estava sob pressão. Não é sobre aquele dia. É sobre quem você é. Sobre quem sempre foi. Fiz uma breve pausa. Alguém que nunca lidou com as consequências do que faz. O que você quer de mim? Ela sussurrou. Nada, não mais.
Encerrei a ligação e bloqueei o número. 6 meses depois, após todo o processo de auditoria e reestruturação, fui promovida a vice-presidente de estratégia de clientes na Blair. A revisão das contas da Ellery evoluiu para uma reformulação ética em toda a empresa, que passei a liderar. Novas políticas foram implementadas, incluindo licença médica integral em casos de perda gestacional. Nunca mais tive notícias dela, embora às vezes visse seu nome em fóruns do setor, oferecendo consultorias por valores bem abaixo do que ganhava antes. A carreira dela nunca mais voltou ao que era antes. Quanto a mim, guardo uma foto dela na gaveta da minha mesa. Não por ódio, nem por satisfação, mas como um lembrete de que o mundo nem sempre se ajusta sozinho. Às vezes, é preciso agir. Julian e eu estamos tentando ter um filho novamente. Os médicos estão otimistas, mas mesmo que não aconteça, encontrei um novo propósito: garantir que o poder não sirva como proteção contra a responsabilidade. Existem ambientes onde competência não é o principal critério de crescimento. É apenas o requisito mínimo para entrar no jogo. O que define quem sobe ou cai muitas vezes está ligado à leitura de poder, timing e posicionamento. Alton entendeu isso tarde, mas quando percebeu, deixou de agir apenas como vítima e passou a agir estrategicamente. A grande lição não é sobre vingança, mas sobre consciência. Saber quando insistir, quando recuar e principalmente quando observar. Nem todo o sistema foi feito para reconhecer mérito de forma justa, e insistir cegamente nisso pode custar muito mais do que uma oportunidade. Pode custar sua saúde, sua identidade e sua estabilidade emocional. Crescer não é só trabalhar mais, é entender o jogo que você está jogando. O mais inquietante nessa história não é a atitude de Ellery, mas o silêncio ao redor dela. Sistemas não se mantêm apenas por quem exerce o poder, mas por quem observa e escolhe não agir. Quantas vezes estruturas inteiras continuam funcionando de forma distorcida, porque ninguém quer ser o primeiro a romper o ciclo? Alton não mudou apenas o próprio destino. Ela quebrou um padrão que provavelmente afetava muito mais pessoas do que parecia. Mas isso levanta uma questão desconfortável. Será que o problema está apenas em quem abusa? Ou também em quem se adapta para sobreviver? Em muitos casos, o maior risco não é o conflito, é aceitar que aquilo é normal. E quando isso acontece, a linha entre estratégia e conivência começa a desaparecer. Agora me diz, quando continuar em silêncio parece mais seguro? Você está sendo estratégico ou apenas evitando o confronto? Você já passou por situações onde precisava escolher entre proteger sua estabilidade ou sua integridade? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história mexeu com você, já deixa o like e se inscreve no canal, porque as próximas vão desafiar ainda mais a forma como você enxerga poder, justiça e escolhas.